Boa noite, delegada. Tudo Boa bem? noite, tudo jóia, meu querido? Tudo bem. Prazer ter Tivemos você. problemas técnicos aqui. O Instagram terminou nossa live, mas já voltou. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. É um prazer receber mais uma vez a doutora Irone, delegada de mulheres e titular da 4ª Delegacia de Juiz de Fora. Irone também é presidente do Conselho da Mulher e apaixonado pela defesa da mulher na sociedade. Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez aqui do portal. Parece que a convidada caiu. Opa, Opa! Ih, Jorge, se Deus quiser, vai dar certo. De vez em quando vai a dar certo. internet tem essas coisas mesmo. Mas, Sim, sim. continuando, Jorge, é um prazer poder estar com vocês, a todos que estão presentes aqui nesse momento. Muito obrigada a presença, o prestígio. E vamos trocar aí umas ideias, né? Digamos assim, bater um papo sobre um tema tão importante e num mês tão importante, um mês considerado o mês de combate à violência doméstica, né? Lilás, uma cor tão bonita, tão alegre, que significa tantas questões, tantas coisas, e eu poder estar falando sobre um tema que é um tema que perpassa muito pela questão da mulher, mas é um problema social. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. E estou à disposição aí, meu querido. Com certeza. Muito obrigado. Delegada, há quantos anos a senhora atua em defesa da mulher? Ah, eu posso dizer que, ô Jorge, desde sempre. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, sempre gostei muito de ter a minha independência, sempre fui, assim, mesmo lá, né, até no antigo ginásio, eu sempre gostei muito de atuar na defesa das mulheres, né, sempre tive um pouquinho mais à frente do meu tempo, e sempre gostei de ter essa independência, sempre gostei de estudar sobre essa questão da mulher, por quê? Porque assim, nessa essa diferença tão grande, essa desigualdade de gênero tão intensa no nosso país. E depois comecei a trabalhar, depois, logo depois, fui advogada, fui empresária também, fui advogada, depois passei em concurso. E quando eu passei em concurso, quando eu fui assumir uma delegacia de mulheres, aí realmente eu me encontrei, sabe? Eu me apaixonei de uma vez por todas pela questão da mulher, porque quando você está de perto, né, vendo o que está acontecendo, com tantos casos, né, diariamente, noite inteira, 24 horas, essa violência tão intensa, não só na nossa cidade, mas no país inteiro. Então você começa a repensar essa condição, por que tanta violência, por que tanta crueldade com mulheres, né? E não é como quando eu disse, quando perpassa pela mulher, ou seja, é muito além, é uma violação de direitos humanos mesmo que acontece no Brasil. Foi quando eu busquei a sociologia, eu deixei um pouquinho o direito de lado e fiz o meu mestrado em violência doméstica. Foi quando eu busquei os autores, né, os sociólogos, para entender um pouco disso, por quê, né? Porque a gente chega ao ponto de, né, tantos índices altíssimos aí no nosso país, um país que é considerado o terceiro país do mundo que mais mata mulher. Isso é vergonhoso. Então, assim, eu amo a causa da mulher, tudo que tem, tudo que de alguma forma envolve a defesa da mulher, a promoção da mulher em sua integralidade, eu me envolvo assim com paixão mesmo. Eu gosto. Sim, muito bom. E o que mudou da época que a senhora começou a trabalhar, né, com políticas voltadas para mulheres até os dias atuais? Nós tivemos muito avanços, né?
por exemplo, com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está fazendo esse mês 15 anos. 15 anos de Lei Maria da Penha. E muitas vezes, pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento da área, falam, mas não mudou nada porque a violência continua. Não, a Lei Maria da Penha, ela foi um avanço muito grande, ela é considerada uma das 3 leis mais avançadas, Jorge, do mundo. Há quem tem países que estudam a Lei Maria da Penha, né, e copiam a Lei Maria da Penha, porque é uma lei muito, muito moderna, uma lei que veio realmente para causar, digamos assim. Eu falo sempre que a Lei Maria da Penha ela foi um divisor de águas na história da mulher brasileira. Porque antes, né, você me perguntou como era o antes. Antes da Lei Maria da Penha, por exemplo, uma mulher que era vítima de violência doméstica, uma mulher que era agredida, por exemplo, fisicamente por um homem, se ela fizesse um boletim de ocorrência, ela era considerado um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, o agressor que normalmente tem um perfil, né, não é um perfil do criminoso comum, ele tem um perfil que não tem muitos antecedentes, ele tem um perfil do bom moço, digamos assim. Então, ele tinha direito, antes da Lei Maria da Penha, tinha direito de ir para os juizados criminais e, muitas vezes, essa agressão acabava aí numa simples cesta básica. Então, bater numa mulher, agredir uma mulher, antes da Lei Maria da Penha era muito barato, né? Não tinha essa conscientização, né, dessa vulnerabilidade da mulher. Então, nós temos que agradecer muito. E agradecer, eu gosto muito de falar sobre a Maria da Penha rapidamente. Nós temos que agradecer muito essa mulher que foi vítima por 2 vezes de tentativa de feminicídio. Olha que situação. E essa mulher, ela foi vítima 2 vezes. O marido dela, primeiramente, né, simulou um assalto, que na verdade não era um assalto. Na verdade, ele contratou alguém para matar Maria da Penha. E no segundo momento, ele mesmo, e não deu certo, graças a Deus, embora ela tenha sido alvejada e tenha se tornado, né, paraplégica, mas no segundo momento, ele mesmo, ela debaixo de um chuveiro, e ele tentou eletrocutar ela debaixo do chuveiro elétrico. Então foram 2 tentativas de homicídio à época, hoje é feminicídio. E depois de quase 20 anos, sabe qual a pena desse moço? 2 anos por 2 tentativas de feminicídio hoje, né? Considerado feminicídio. Foi quando essa mulher, corajosamente, ela denunciou o Brasil por essa leniência com relação à questão da violência da mulher. E aí os órgãos internacionais, a ONU, à época, determinou ao Brasil que legislasse sobre o assunto. E ainda multou, foi uma multa muito cara na época. Mas a Lei Maria da Penha, na realidade, ela é uma lei em que ela não veio porque houve uma conscientização na época no Brasil, não, nada disso. Foi uma determinação dos órgãos internacionais para que nós legislássemos. Então, se dependesse da gente, talvez até hoje a gente não teria a Lei Maria da Penha. Então, nós devemos muito a ela. Ela trouxe, por exemplo, a medida protetiva. Puxa, a medida protetiva foi um ganho muito grande, porque essa mulher, ela pode, independente se ela tiver violência física, qualquer tipo de violência, nós podemos falar na psicológica depois, mas se essa mulher estiver se sentindo importunada, simplesmente pela recusa do seu companheiro em não aceitar o fim do relacionamento, ela pode ir até uma delegacia e requerer uma medida protetiva. Ela pode ir até uma associação e requerer uma medida protetiva. Inclusive, a medida protetiva, é bom ressaltar que não é necessário advogado, não é necessário a mulher mesmo, se ela quiser fazer uma medida protetiva, eu falo que é tipo um habeas corpus. Se ela quiser fazer uma medida protetiva e protocolar na justiça, ela consegue a medida protetiva. Então, democratizou o acesso da mulher à justiça.
Essa foi um ganho surpreendente a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela traz, há quem indica que a Lei Maria da Penha ela é muito repressiva, que tem muitos crimes. Eu digo para você, Jorge, que a Lei Maria da Penha, na verdade, ela tem pouco mais de 10% de crime, de repressão. Ela prevê, por exemplo, ela prevê educação no ensino básico, no ensino básico, ali inserir no currículo escolar a questão de gênero, ela prevê a prevenção importantíssima, ela prevê políticas públicas, ela prevê uma equipe multidisciplinar para acolher essa mulher. Então, a Lei Maria da Penha, na realidade, ela é repressiva, mas ela é muito mais preventiva, ou seja, ela trata ali na origem, né? Então, ela é muito mais preventiva, ela que trata a educação, ela trata outras políticas públicas, ela trata meios de não acontecer, né? De educar a sociedade do que reprimir. Então, é isso que a gente tem que realmente ter a consciência de que a violência, a violência doméstica, ela é uma situação que, na verdade, a gente precisa reeducar. Mulheres? Não, mas nós precisamos reeducar também homens. Homens e mulheres, eles precisam ser emancipados, ou seja, mudar a mente. E cultura, como que se muda uma cultura? Se muda através da educação. E é o que nós estamos fazendo neste momento agora. Esse convite que você me fez aqui, a gente está levando esse tema, até pouco tempo atrás, considerado tabu, nós estamos levando esse tema à esfera pública. Então, assim, é isso que a gente deve fazer. A gente deve falar, a gente deve discutir, né? Trazer meios para que essa mulher realmente ela se sinta acolhida, informar essa mulher, a se tornar uma pessoa que sabe dos seus direitos, né? Ou seja, a mulher ela deve ser esclarecida do que ela pode, do que ela não pode, quais os meios que ela tem para poder sair dessa violência. Tudo isso a Lei Maria da Penha trouxe. E foi realmente um grande avanço, meu querido. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Que ótimo. E é importante destacar que a agressão não é somente física, né? A Lei Maria da Penha estabeleceu cinco formas de violência doméstica, né? Então, que às vezes as pessoas acham que é só uma agressão física, mas não. Existem outras formas de agressão, né? Com certeza, além da física, né? Ou seja, aquela mais comum, aquela que deixa marcas físicas, né? A integridade física fica lesionada. A gente. Desculpe. Não, tá voltando aqui. Opa! Voltou. Mas nós podemos mencionar, por exemplo, a violência patrimonial, muito importante, a violência patrimonial, é aquela mulher que é obrigada a prover sozinha a casa. Embora ela tenha lá o seu companheiro, mas o seu companheiro fica nas drogas, o seu companheiro fica no alcoolismo, o seu companheiro não trabalha, e ela que tem que prover a casa. Semana passada, eu tive um caso, Jorge, tive dois casos envolvendo isso, exatamente essa violência patrimonial. O companheiro que chegou até sua companheira, eles têm, acho que voltou, né? O Voltou. companheiro em que foi até a casa dele. Entendendo? Uma coisa que tá chamando aqui, tá, eu tô toda hora desligando. Mas, enfim, um companheiro que foi até a sua companheira, faz uso de drogas, e ela já é a provedora da casa, é só ela que trabalha. E ele foi até ela, pediu R$ 50 para comprar drogas. E ela não deu o dinheiro. Nossa, ele agrediu muito essa mulher, mas agrediu muito, a ponto dos vizinhos chamarem a polícia militar. E aí eles foram até o plantão, a Polícia Civil ratificou o flagrante. E, ou seja, a exploração que esse homem fazia em relação à mulher.
Como também a gente tem que citar, muitas vezes a gente cita mulher adulta, companheira, a gente vê muitos casos também de violência patrimonial, principalmente com relação às idosas. E essas idosas, elas sofrem 3 vezes, né? Porque elas são mulheres, são idosas e geralmente são mães daquelas pessoas que exploram, aqueles filhos que exploram dela. Então isso é muito sério, a gente vê essa violência patrimonial o tempo todo, sabe? Também aquele homem que destrói o celular, destrói as roupas, aquela coisa toda, também é um tipo de violência patrimonial. Mas a gente pode citar aí também a violência sexual. Também é importante ressaltar esse tipo de violência, porque muitas mulheres, elas pensam, coitadas, que, não, violência sexual, ter relação sexual sem o consentimento dessa mulher é estupro dentro do casamento, dentro da união estável, dentro do namoro. Eu mesma, como delegada, já indiciei várias vezes homens que depois de agredir a mulher, e quando a gente fala agressão, daqui a pouquinho eu vou chegar na violência psicológica, aquela mulher humilhada, aquela mulher ridicularizada, depois ela é obrigada a ter relação sexual com aquele sujeito que acabou de agredi-la. Isso é crime, estupro dentro do casamento, acontece muito, né? Aquele homem que obriga essa mulher a abortar, ou que obriga essa mulher a ter relação sexual de uma forma que ela não se sente à vontade, que ela não acha conveniente, ele obriga essa mulher a fazer esse tipo de relação sexual. Tudo isso é violência sexual e muito mais. Mas só passando para frente, nós temos a violência emocional também. O que é isso? Aquele homem, acontece muito isso. A mulher resolve, não rompe o relacionamento, e esse homem, para denegrir a imagem dessa mulher, vai para a porta do botequim, Jorge, e começa a falar mal dessa mulher. Ela não fazia nada de direito, ela não fazia serviço de casa, ela me traiu, ela não vale nada, e denegrir a imagem da mulher. Isso é difamação, isso é calúnia, injúria, sabe? Isso é muito sério. Homens que mente, sabe? E vai denegrir, muitas vezes pega imagens, né? Fotos íntimas dessa mulher e joga nas redes sociais para denegrir a imagem da mulher. Quer dizer que isso é crime, gente. Isso é crime passível de 1 a 5 anos. Então, vai a dica aí para as meninas que estão nos ouvindo, as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento. Se tiver essas fotos, né, acontece muito, até com jovens que nos procuram na delegacia, exatamente nesse sentido. Jovens que têm meninas bonitas, jovens que têm um relacionamento, resolvem romper e o namorado, o companheiro, para se vingar, o que ele faz? Ele joga fotos íntimas nas redes sociais para denegrir essas mulheres. Olha que crueldade, sabe? Por vingança, ou seja, para que ela seja exposta. E nós ainda, com essa desigualdade de gênero tão grande, nós somos ainda muito subjugadas. Então, a partir do momento que uma foto dessa vaza nas redes sociais, coitada, essa mulher é extremamente subjugada pela sociedade. Então, isso é muito sério. E vamos falar sobre violência psicológica. A violência psicológica agora, finalmente, Jorge, ela é considerada crime, foi criminalizada. Isso é fantástico, porque uma mulher muitas vezes ia até um posto da polícia, ia até uma delegacia comum e colocava, olha, eu sou humilhada, eu sou ridicularizada, enfim, eu sou isolada, eu não tenho liberdade de expressão, não tenho liberdade de ir e vir. E aí, ali não se visualiza, não deu. O que acontece? Não se dava uma visibilidade, embora a violência psicológica já era prevista na Lei Maria da Penha. É bom ressaltar isso, porque a violência psicológica ela foi criminalizada, mas ela já era prevista na Lei Maria da Penha. Precisou da violência psicológica se tornar um crime para que pudesse as pessoas reconhecerem esse tipo de violência. Então, essa mulher, eu gosto muito de citar um exemplo daquela mulher, coitada, ela chega à delegacia. Quantas vezes eu já ouvi isso de mulheres? Doutora, eu estou me achando louca.
porque meu marido me chama de louca o tempo todo. Então, na verdade, agora eu já estou confusa. Ou seja, ele coloca em xeque a sanidade daquela mulher. E de tanto ela ser chamada de louca, de tanto ele fazer confusão no psicológico dela, ela acaba achando que ela é louca, ela acaba se achando a culpada por aquela turbulência na relação dela. E aí ela começa a tomar remédios controlados, não que não tenha que tomar remédios controlados, mas ela começa a tomar remédios controlados e começa a se tornar até dependente desses antidepressivos. Quantas vezes, ô Jorge, eu já tive mulheres que tentaram tirar a própria vida em decorrência da violência psicológica. Mulheres que nunca, elas falam, doutora, meu marido nunca me encostou a mão, mas ele me humilha o tempo todo. A minha autoestima está lá embaixo, porque ele fala que vai me trocar por duas, fala que me acha feia, ele fala que minha comida é horrível, ele fala que eu não presto para nada, ele fala que eu não cuido dos meus filhos direito. E ele fala tanto isso que eu acabo pensando que sou isso tudo mesmo. Então, essa é a violência psicológica que, graças a Deus, agora, nesse mês considerado o mês de combate à violência doméstica, veio à tona. Hoje nós temos, ou seja, se essa mulher chega até o posto de polícia e ela fala assim, ó, estou sofrendo psicológico, sofrendo violência psicológica, ela pode fazer um boletim de ocorrência, ela pode fazer um REDS nesse sentido. E é obrigatório, quem vai atender, é obrigatório fazer esse REDS, porque hoje é crime, isso é fantástico. Você não sabe o ganho. Infelizmente, a gente precisa ter um crime, a gente precisa, né? É terrível isso, mas é preciso. No Brasil, fala-se que tem muita inflação, né, de crimes, mas nós precisamos. Quem dera, né, um dia, se Deus quiser, a gente não precise de criminalizar. Né? Sim. Nós estamos no Brasil, nós não estamos lá naqueles países nórdicos, né, onde o índice de violência é baixinho. E lá você não precisa de crime, porque lá as mulheres são respeitadas. Homens são respeitados, mulheres são respeitados. Os direitos humanos, né, que é direito, uma violação de direitos, eles não são, né, atacados, não são, né, o que ocorre? Lá, a mulher não é vista como aqui no nosso país. A mulher ainda é vista no nosso país como menor, como tanto é que você pode perceber até mesmo os cargos políticos, parlamentares, executivos, cargos de chefia de empresas privadas, já galgamos muito, mas ainda temos muito pouco. Ainda temos, não temos, estamos bem longe dos 50% para ter realmente, porque aí a gente percebe que realmente a gente não tem voz. Nós não temos voz política. Nós temos, a partir do momento que a mulher ela galga cargos, né? Cargos de decisão, digamos assim, ela vai trabalhar pelas mulheres. Então, é uma questão realmente cultural, né? É uma questão mesmo que o nosso país ele ainda tem que avançar muito. Já avançamos. Nós temos que lembrar das conquistas lá atrás e devemos muito às mulheres que foram para a rua e que levantaram a bandeira. E em nome dessas mulheres, nós chegamos até aqui. Foram grandes avanços, mas temos que avançar mais ainda. Nós temos que continuar tendo essa sororidade. O que é isso? Essa união entre as mulheres, trabalhar por nós mesmas, ou seja, galgar, né, cargos, galgar, e quando eu digo galgar cargos, é ter voz, não é perder a nossa feminilidade, né? Não é deixar de ser mulher. Eu, por exemplo, sou mãe de 2 filhos, amo ser mãe. Eu acho maravilhoso, amo meus filhos, amo meu marido. Mas, ao mesmo tempo, né, por que não podemos? Olha, eu estou sem meu distintivo aqui. Mas o meu distintivo, para vocês terem uma ideia, até dezembro era delegado. Agora, pela primeira vez em janeiro, a gente ficou super feliz. Parece que é uma coisa super simples. Sim. Veio delegada.
veio um investigador, a gente deu pulo dessa altura. Gente, até que enfim veio delegada. Por quê? Minha lei orgânica, né, a lei orgânica da Polícia Civil fala o quê? Fala delegado. E se fala delegado, meu menino trouxe aqui, vou mostrar para vocês. Se fala delegado, quer dizer que o cargo de delegado é só de delegado, homem, de homem, né? Então, a própria lei orgânica prevê que não existe mulher delegada, que aquele cargo, né, estruturalmente, é para um homem. E tá eu aqui, tem outras delegadas também, muitas investigadoras talentosas, boas profissionais. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, agora tá delegada. Ó. E eu tenho. Ah, Olha, pode achar o outro? Tá vendo? sim, Delegada. um Depois avanço, né? para São outro, nos pequenas. pequenas coisas que a gente vai vendo um avanço, né? Pois é um avanço, gente. São coisas pequenas que para a gente é tão, tão bom, sabe? Aí eu coloco esse distintivo aqui com orgulho, mano, sou delegada. Enfim, o nosso, na nossa roupa, né, de quando a gente faz operação e tal, vem o quê? Vinha delegado, aquilo dava uma raiva, não vinha delegado, a gente pedia, não via. Agora vem delegada, vem investigadora, isso é um orgulho para a gente, sabe? Assim, a gente poder estar em cargos, talvez a gente não tenha, né? A gente não tenha a compleição física de por exemplo, de um homem, que normalmente é diferente. Vocês são mais fortes, né? Por isso que a gente precisa de vocês também. Mas a gente tem a mesma capacidade de administração, a mesma capacidade de liderança. A mulher, ela tem uma capacidade de liderança fantástica, começar por dentro de casa, na Sim. verdade. Ué. É a gente que, né, bota para frente os filhos. A liderança, eu falo que é natural da mulher, né? A gente, naturalmente, como a gente, nós que geramos, a gente que preocupa com a casa, a gente preocupa com tudo. Então, a liderança é natural. Quando você vê, eu fico muito feliz de ver mulheres à frente de empresas grandes e tal. Aí você vê que a coisa dá certo, ou seja, você vê que a mulher tem capacidade. E por que que não era assim? Né? Alguém pergunta, até que enfim eu consegui entender. Eu consegui entender depois de várias leituras. Por que que isso não é natural? Por que que isso foi construído dessa forma? Ah, não, a mulher fica em casa, o homem vai trabalhar, o homem vai para fora, né? Então, assim, porque para o homem era mais, digamos assim, mais cômodo a mulher ficar em casa, ele vai para fora, então ele toma as decisões políticas, ele que toma as decisões políticas e não a mulher. A mulher vai cuidar do privado, a mulher vai cuidar, né? Vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, né? Então isso é muito sério. Então, por que isso? Isso não é natural. Isso foi construído. E tudo que é construído pode ser desconstruído. E qual que é o nosso principal objetivo? Desconstruir isso. Desconstruir, não. A mulher quer se tornar melhor que o homem? Não. Nós queremos direitos iguais, né? Tem que haver hoje há uma simetria. Nós queremos uma simetria aí entre homem e mulher, né? Não é verdade? Mas eu estou falando demais, eu acho que você quer falar um pouco, né? Deixa eu Não, tomar uma tá aguinha. ótimo. É muito importante, né? Ao longo do mês a gente realizou outras lives com esse mesmo tema e a gente vê que ainda que teve uma evolução muito grande, mas que ainda é preciso de mais. Mas as pessoas já estão caminhando, né? A lei já está sendo mais divulgada e a gente sabe que um primeiro passo é fazer a denúncia em caso de agressão, né? A gente sabe que ainda é muito difícil para uma mulher chegar numa delegacia, expor para a família, principalmente para os filhos que ela está passando por aquele problema. Então, é o primeiro passo, né, delegada? Pois é, olha só. Eu até quero dizer para você que hoje, dia 26 é o dia, estava me esquecendo. Comecei a live lembrando disso, ia falar, esqueci. Hoje, dia 26 é o dia da igualdade feminina, coincidentemente, a gente falando Sim. aqui. Então, assim, essa questão da. Desculpa, você fez qual pergunta, perdão?
a importância de fazer a denúncia, né? Que hoje a gente sabe que Não, é ainda é muito difícil, né? muito difícil, exatamente. A denúncia, ela é tudo. Eu sabe que eu tive um caso na semana passada, isso assim, aqui em Juiz de Fora, de uma mulher em que ela estava em cárcere privado há 3 semanas com o filhinho dela de 1 ano e 8 meses. Sim, Então, assim, o que que acontece? Ela estava 3 semanas, em determinado momento, ela foi levar a roupa do lado de fora, o seu companheiro tomando conta, e quando ela viu uma vizinha, e essa vizinha a viu, ela fez um sinal para a vizinha, e a vizinha, no mesmo momento, ela chamou a polícia. E quando ela chamou a polícia, foi muito bacana, que ela falou assim, ó, tá acontecendo agora e tal, tal, tal. E a polícia militar teve naquele momento lá. Quando chegou lá, detectou a falta de comida, detectou que ela estava extremamente agredida e foi levado para... Elas foram, os dois, a mãe e o filhinho de 1 ano e 8 meses foram levados para a polícia. A gente ratificou, a Polícia Civil ratificou essa prisão que a Polícia Militar realizou lá no local. E eu percebi a importância, olha só, a importância da denúncia. Talvez se essa vizinha não soubesse, essa mulher estava morta. Seria mais um feminicídio aí na nossa conta aqui em Juiz de Fora. Olha que coisa séria, né? Então, ó, a denúncia, você falou tudo. A denúncia é extremamente importante. Você pode estar salvando uma vida. E é importante ressaltar o seguinte, com essa questão da denúncia. Você não precisa ter certeza de nada. De que é a obrigação de investigar, de apurar? Da polícia. Nós. Essa é a nossa função mesmo. Então, se há suspeita, é porque muita gente fala assim, mas eu não tenho certeza. Não, você não precisa ter certeza, basta ter suspeita. Certeza vai ter que ser a gente que vai angariar provas suficientes para chegar à autoria e a autoria e a materialidade. Então, eu, por exemplo, pelo Disque 180, primeiro, informando para todo mundo, o Disque 180, gente, é completamente sigiloso. Se você ligar para o 180 e falar assim, ó, aqui é fulana de tal, eles desligam. Ele fala assim, eu vou desligar, nós vamos desligar, liga novamente. Por quê? Porque tem que ser. É ligado aos direitos humanos. Então, o que ocorre? A pessoa que liga, necessariamente, as regras lá são no sentido de que não pode identificar mesmo. Então, o que ocorre? Essa pessoa que liga, quantas vezes eu já apurei pessoas que ligaram para o 180, que a gente não conseguiu detectar, mas que era verdade. A gente esteve no local, já tive casos de apuração de pedofilia, eu já tive casos de apuração de estupro, eu tive já casos de apuração de cárcere. Pessoas que ligam para o 180, olha, a minha vizinha, eu não vejo ela há tanto tempo, eu desconfio que ela está dentro de casa. A gente vai lá e assim, detecta lá no momento que aconteceu aquilo. Já tive casos de mães que os filhos também deixaram ela dentro de casa. Tive o caso de uma senhora de 81 anos, cega, que foi deixada pelo filho, usuário de drogas, em casa por 6 dias. Os vizinhos sentiram a falta dela ali por perto e ligaram para o 180. O 180 entrou em contato com a delegacia e nós fomos até o local e conseguimos localizar essa mulher dentro de casa, completamente sem comida, sem remédio, uma senhora de mais de 80 anos. Ou seja, essa questão da denúncia, isso é tudo. Eu estou falando de 180, gente, mas se quiser ir até a delegacia também, a identidade fica completamente velada. Ou seja, não há identificação. Quantas vezes eu já recebi pessoas que foram à delegacia e que denunciaram crianças vítimas de pedofilia, denunciaram vítimas de violência doméstica. A gente vai até o local e lá a gente detecta aquela pessoa que vai, ela não, a identidade dela não é revelada, ela passa as informações para a gente e a gente tem como apurar isso.
Quantas vezes a gente vai até, os investigadores vão até o local, eu mesma vou com eles às vezes, e chegar lá, o próprio vizinho chama meio que escondido, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ali você já apura praticamente tudo, porque é através do vizinho. Ah, você precisa de falar que é o vizinho? Não, né? Nós temos condições de dizer os pessoas que não querem se identificar, falaram isso, isso, isso. Isso é muito importante. Então, essa questão de denunciar salva vidas, né? Isso é muito sério. Então, a gente incentiva que essas pessoas realmente vão até a delegacia. Agora, se essa pessoa sabe da situação, é amiga da pessoa, tem uma certa proximidade com a vítima, por que não conversar com essa vítima? Por que não levar pessoalmente essa vítima também à delegacia, né? Também Sim. seria excelente se essa pessoa não tem problema de ser identificada. Poxa, quem sabe ela não encoraja essa vítima a sair desse quadro de violência e ir até a delegacia, denunciar, fazer o boletim de ocorrência. A gente vai instaurar o inquérito penal. Se for o caso, pede a prisão preventiva desse sujeito, para que ela consiga sair desse quadro de violência, porque, e é bom ressaltar que a questão da violência, ela abrange não só a agredida como vítima, a mulher, mas principalmente os filhos. Naqueles casos em que tem os filhos envolvidos, os filhos que, né, veem aquilo, crescem vendo aquela situação, a mãe sendo agredida, e isso também acaba prejudicando, né, o desenvolvimento dessas crianças que estão aí, né, no momento aí de tá crescendo, e aí ela vai, né, isso vai acabar atingindo, né, de alguma forma essa criança que são adultos amanhã. Então eles estão assim num momento de desenvolvimento e vendo essa mãe apanhar essa agressão toda, isso não é bom. Isso prejudica muito essas crianças. E muitas vezes essas crianças, quando elas tomam aí a idade de 11, 12 anos, quantas vezes eu já tive casos de crianças que crescem vendo a mãe sendo agredida, e no momento que ela vai ser agredida, eles pulam na frente. Eu já vi crianças sendo atingidas por faca, eu já vi crianças sendo atingidas até por alvejados com é, tiro mesmo, né? Alvejados, ou quando o homem ele pega a arma e vai matar a mulher. E já vi crianças sendo até mortas por conta de proteger suas mães. Pulam na frente das mães mesmo. Então, isso é muito sério. Então, quando a gente fala em violência doméstica, quando a gente fala em violência contra a mulher, nós estamos falando não só nessa mulher, vai muito mais além. Nós estamos falando na família dessa mulher, nós estamos falando em sociedade, nós estamos falando, né, numa questão que interessa a todos. E por isso que eu sempre falo que a questão da violência doméstica ela é um problema social e não um problema particular dessa mulher. Sim. E em Juiz de Fora, como que está o panorama, né, da cidade em relação à violência contra a mulher? Não muito bom. As estatísticas estão altas. Juiz de Fora é considerada uma das cidades que mais tem violência doméstica, todos os tipos, todos, a física, a psicológica, todos os tipos de violência. E nós temos que realmente ter mais políticas públicas. A nossa cidade não tem políticas públicas suficientes. Temos sim, mas são insuficientes. Não só pela quantidade de ocorrências, mas também, né, para acolher essa mulher como um todo, sabe? Assim, essa questão da mulher, a questão do abrigo para a mulher. Nós já tivemos aqui, há 15 anos atrás, um abrigo para acolher essa mulher, onde vai ter uma equipe multidisciplinar para acolher essa mulher na sua integralidade, né? Dar uma qualidade de vida melhor para ela, né? Ela ser atendida, não só ela, mas ser atendida com seus filhos, ser atendida com uma psicóloga, ser atendida com um jurídico, ter um local onde ela possa dormir algumas noites, pelo menos, onde ela possa realmente pensar o que ela vai fazer da vida, ela vai, para onde ela vai. Ela precisa dar uma comida para os seus filhos, ela precisa dar um banho
nos seus filhos, ela mesma, ela precisa ser atendida por uma psicóloga, por uma assistente social, talvez um jurídico para a questão de pensão alimentícia. Tudo isso, ela precisa de toda essa equipe multidisciplinar, porque senão, se ela não for acolhida desta forma, na sua integralidade, muitas vezes ela volta, ela volta para aquele ambiente violento, Jorge. Não, não porque ela quer, porque realmente ela não tem uma outra expectativa. Ela não tem para onde ir, ela não tem um acolhimento. Muitas vezes ela tem uma dependência financeira muito grande, muitas vezes ela tem uma dependência psicológica muito grande e ela não conseguiu se enxergar fora daquilo e acaba se sentindo culpada pela, digamos assim, pela relação, né, que desmoronou. Eu sempre digo que a mulher ela entra num projeto e ela entra num projeto para, por exemplo, quando ela vai casar, quando ela vai viver com alguém, ela entra naquele projeto de cabeça, ela entra naquele projeto de construir família, talvez para ter filhos. Então, de repente, aquele projeto desmorona e ela precisa desse acolhimento para que ela coloque a sua vida no lugar. Então, ela precisa de um acolhimento realmente integral. Ela precisa de um abrigo, ela precisa de um local para ficar, ela precisa de ajuda, ajuda de pessoas qualificadas que entendam o que ela está passando. Porque senão ela realmente, muitas vezes, ela volta para casa, mas não volta para casa porque se vergonha. Ela não volta para casa porque gosta de apanhar. Não, nada disso. Ela volta para casa, talvez porque ela não tem outra expectativa, ela não tem outro caminho. E, portanto, ela acaba retroagindo e retornando para aquele quadro de violência. Ótimo. Delegada, essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, vai para o YouTube e vai ficar no site também da Acesso. Então, quem não assistiu agora vai ter oportunidade de assistir posteriormente. Eu agradeço a participação da senhora e deixo espaço se a senhora quiser acrescentar mais alguma informação. A gente, né, que esse mês lilás da violência, né, do combate à violência doméstica, não seja só esse mês o combate à violência doméstica, tem que ser o ano inteiro, 24 horas por dia, que nós possamos aí, né, ter consciência disso, o quanto é importante ter ajudar essas mulheres, o quanto é importante nos unirmos para galgar mais espaços e para nos protegermos. É muito importante. E eu termino, né, com Marcos 12:30, em que Jesus é indagado em certo momento por um escrivão, por um escriba, em que é perguntado a ele quais os dois principais mandamentos. E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E qual o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Amar o próximo como a si mesmo, ajudando estas mulheres que precisam tanto da gente, que não precisam mais serem julgadas, que não aguentam mais, né, aquela violência. E nós precisamos receber, acolher essa mulher e emancipá-la para que ela realmente tenha vida. E ao salvar uma mulher, nós estamos salvando uma família inteira. Então, fica aqui um abraço a todos. Agradeço mais uma vez essa participação. Estou à disposição da Acessa.com. Você sempre tão simpático, né, meu querido Jorge? E um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe cada mulher, cada homem que está aqui nos ouvindo e a família também. E um restante de semana abençoado aí, tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para a senhora e todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. Beijão, até mais. Até.